Graça e paz, amados irmãos e irmãs, boa noite. Um prazer nós estarmos aqui mais uma vez, celebrando ao nosso Deus, colocando a nossa vida na dependência dEle, colocando a nossa vida nas mãos dEle. E nós queremos nesse instante fazer a leitura de um texto bíblico e orar, iniciando o culto desta noite. Que esse momento seja um momento em que você tenha reservado esse tempo para adorar a Deus, para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Então, em nome de Jesus, faça desse momento um momento precioso para as nossas vidas, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Ó Deus, oportunidade de estar na tua presença. Ó Deus, louvando, exaltando, engrandecendo o teu santo nome, prestando culto ao Senhor, reconhecendo, Pai, que somente o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós te pedimos nesse momento, fala conosco, ó Deus, e em nome de Jesus, que o teu nome seja engrandecido, glorificado, ó Deus, se torne conhecido através da vida de cada um de nós. Abençoa toda a nossa igreja, a primeira igreja batista da Gruta, cada um dos irmãos, fala aos nossos corações nesta noite, e em nome de Jesus, ó Deus, que tenhamos uma semana de bênção, uma semana de paz, orientada e conduzida pelo Senhor. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração
pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Tudo ficou mais bonito, a luz dissipou a escuridão. Onde era trevas reviveu, agora que sou casa do meu Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Amém. Nós vamos fazer um momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, que tem mantido a sua fidelidade a Deus e mantido também a sua fidelidade à sua igreja. Então nós queremos agradecer pela vida de cada um de vocês, porque a obra do Senhor ela continua a ser sustentada, ela continua a ser mantida, as nossas contas continuam em dia e nós louvamos a Deus pela fidelidade de cada um dos irmãos. Quero deixar um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 41, que diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos agradecer a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela fidelidade de cada um dos teus filhos e filhas que fazem parte da primeira Igreja Batista da Gruta. Eu quero, Pai, te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus, porque tem, em nome de Jesus, se mantido fiéis, tem mantido o compromisso de sustentar a tua obra, de sustentar a tua causa, e nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos. Queremos te pedir que o Senhor abra portas para aqueles que estão desempregados e não estão participando desse momento. E que o Senhor abençoe também todas aquelas pessoas que têm assistido também, ó Deus, esses cultos e têm também contribuído com a tua obra aqui na primeira Igreja Batista da Gruta. Que o Senhor os abençoe e que, em nome de Jesus, faça a todos prósperos para a honra e para a glória do teu santo nome. Ser conosco e continua falando conosco nesta noite. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade.
novidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa Ele abrirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você. Deus fará um caminho pra você. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, quando diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pois, diz o texto, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos nos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que necessitais precisais de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã ele trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu gostaria de falar sobre as maiores dores que nós temos enfrentado nesse tempo. Meus amados irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo que não tem sido fácil para ninguém. Um tempo inédito na vida da humanidade, onde não podemos estar juntos uns dos outros, onde não podemos consolar aqueles que perderam entes queridos, onde não podemos estar juntos daqueles que estão enfermos,
onde temos que manter a distância um do outro, pelo menos de 1,5 metro, não podemos abraçar, não podemos apertar na mão, não podemos, de alguma forma, estar juntos dessas pessoas. Então, nós estamos realmente vivendo um drama, dificuldades, um momento de dores, um momento de lutas, mas tem algumas coisas que trazem algumas dores para as nossas vidas, e eu gostaria de destacar algumas delas. A primeira delas, que eu diria, diz respeito à nossa devoção com Deus. Uma das principais dores que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é porque nós tomamos decisões, nós realizamos algo em nossa vida, nós vivemos no nosso dia a dia, e em nenhum momento nós buscamos a Deus e temos a Deus como prioridade, pedindo a Ele que nos oriente, pedindo a Ele que nos capacite, pedindo a Ele que nos dê sabedoria diante das decisões, diante das coisas do dia a dia que nós precisamos fazer, diante dos problemas que surgem no dia a dia, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. Ainda tem gente, acredite, que não quer buscar a Deus, que não quer saber de Deus. A palavra de Deus nesse texto, eu gostaria de destacar o verso 33 do capítulo 6, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus, ele deve ser a prioridade. Colocar como propósito a fazer a vontade de Deus deve ser o propósito da nossa vida. Então o texto ele vai destacar isso. Então esse é o primeiro problema, a primeira dor que nós sentimos no nosso dia a dia, é a falta de devoção com Deus. Então a pergunta que eu faço: você tem buscado a Deus em oração? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem, antes de tomar qualquer tipo de decisão, você tem buscado o discernimento e a orientação à luz da palavra de Deus? Então essa é a primeira dor que nós geralmente enfrentamos. A segunda dor que eu gostaria de destacar é na família. Alguém já disse, pesquisas, que a quarta maior causa é o estresse na família e na saúde. Então nós precisamos estar atentos à nossa família, nós precisamos estar atentos às dificuldades que nós enfrentamos, às lutas. E esse momento que nós estamos enfrentando em especial é um momento em que muitas vezes nós não podemos estar perto da família, mas a gente percebe que a situação que mais causa dor na vida da pessoa é quando palavras elas são direcionadas de alguém que a gente não espera. É quando atitudes elas são realizadas de pessoas que a gente não espera. É quando nós nos sentimos traídos dentro da própria família. Então isso tem sido uma causa de muitas dores, uma causa de muito estresse, uma causa que tem feito as famílias sofrerem muito. Mas há uma terceira causa também, é a administração do tempo. Tem muita gente que não sabe administrar o seu tempo. Antes dessa pandemia, era somente tempo dedicado ao trabalho. Muitas vezes não tinha tempo para a família, não tinha tempo para a esposa, para o esposo, não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para os pais. E nós precisamos saber administrar o nosso tempo. O dia tem 24 horas e você precisa saber administrar o seu tempo para que você possa utilizá-lo da melhor forma possível. Então, saiba administrar o seu tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de se alegrar e de se entristecer. Então, para todo propósito há um tempo. Então que você saiba, em nome de Jesus, administrar o seu tempo. Um outro problema que eu gostaria de destacar é a solidão. Às vezes tem gente que está cercada por várias pessoas, mas ela se sente só. E isso tem sido uma causa de muitos problemas emocionais nos dias atuais, onde muitas pessoas elas não têm ninguém que elas possam confiar os seus problemas, as suas dores, as suas lutas. Às vezes
Isso tem causado ansiedade, síndrome do pânico, depressão e tantas outras doenças psicossomáticas. E as pessoas, elas caminham sozinhas, embora cercadas de gente, embora estejam cheias de pessoas ali à sua volta, elas se sentem sozinhas. Então, essas são algumas dores que eu gostaria de destacar que nós estamos vivendo nesse tempo. Mas, se eu ficasse somente nas dores, talvez você estaria se perguntando qual o propósito de tudo isso. Mas eu queria destacar qual é o remédio para que nós vençamos essas dores. Lembrando que eu destaquei a devoção, a dor na família, a dor de não saber administrar o seu tempo e a dor da solidão. Então, como é que você pode ter a solução para isso? Em primeiro lugar, organize as suas prioridades. Se os irmãos observarem aqui, se os amigos observarem aqui no texto, ele vai destacar que a prioridade que nós devemos ter em nossa vida, a nossa saúde, ela depende da nossa vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem se dedicado à oração? Você tem se dedicado à leitura da palavra? Você tem se dedicado à propagação do Evangelho de Cristo? Você tem se dedicado a depender totalmente do Espírito Santo de Deus? Você, antes de tomar suas decisões, você tem buscado a orientação à luz da palavra? Em nome de Jesus, a solução, o remédio para essas dores que nós sentimos e que nós temos sentido no dia a dia é estar em dia com a nossa vida com Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer em alguns textos que Pedro negou ao próprio Jesus. E ele seguiu a Jesus durante o ministério de Jesus. Jesus o convocou, o chamou para que ele fizesse parte do colégio apostólico. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus estava sendo preso, Pedro ele se achou autossuficiente e disse que se Jesus fosse preso, ele iria ser preso junto com ele. Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, assim aconteceu. Jesus estava sendo preso, estava prestes ali de ser crucificado, e a palavra de Deus vai mostrar que algumas pessoas chegaram até Pedro e perguntaram: você é um deles? E ele afirmava categoricamente, dizendo: eu nem o conheço. E quando ele negou a Jesus 3 vezes, o galo cantou e ele começou a sentir o remorso, sofrer, porque ele havia negado o seu mestre, aquele a quem ele andou com ele viu os milagres que Jesus realizou, ele viu vidas sendo transformadas, vidas ressuscitando, mas mesmo assim, naquele momento, ele negou a Jesus. Então nós não podemos achar que somos autossuficientes, que podemos tomar as decisões em nossas vidas sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus. Em nome de Jesus, não se ache autossuficiente. E andar com Deus, meus amados irmãos, significa tempo com Deus. Nós devemos ter a vida devocional em dia com Deus. Não deixe de buscar a face de Deus. Diariamente de estar orando. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, devido a muitas ocupações que eu estava tendo, que eu tinha que fazer tudo, as tarefas de casa, eu tinha que estudar 2 horários, pela manhã, à noite, e aquilo ali, as cobranças que estavam vindo, eu mesmo fazia cobrança, a igreja, por estar investindo em mim, eu ficava com aquele sentimento de que eu teria que dar uma resposta, de tirar boas notas, e eu acabei relaxando na minha vida devocional. E eu me lembro que o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu fui buscar orientação. Peguei um livro devocional, e aquele livro tinha como título Como Ler a Bíblia Sozinho. E o autor do livro diz que ele fez um voto de 1 ano com Deus, dizendo que ele só tomaria café da manhã
após ter o momento de devoção com Deus, após o momento de oração, após o momento de leitura da palavra. E eu fiz aquele momento também, peguei aquela ideia e fiz um voto com Deus. E eu disse: Senhor, que a partir de hoje eu vou fazer um voto com o Senhor de 1 ano, de que todos os dias antes de eu tomar o meu café da manhã, eu vou ler a palavra e eu vou ter o meu momento de oração com Deus. Realmente, irmãos, no início foi eu estava realizando porque eu tinha me comprometido com Deus, eu tinha feito aquele voto a Deus. Então era como se fosse algo obrigatório, mas depois se tornou algo prazeroso, e é algo prazeroso buscarmos a face de Deus, estarmos na presença de Deus, buscarmos a orientação de Deus para a nossa vida. Então, primeiro remédio para nós vencermos essas dores é ter vida com Deus. Pode ter certeza que você vai superar muito mais fácil essas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, se você estiver próximo de Deus. Então, busque ao Senhor em primeiro lugar, coloque Ele como prioridade em sua vida. Em segundo lugar, é você colocando a família como prioridade. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versos de 1 a 7, Pedro ele vai falar do desafio, né, de uma esposa que cuida do seu lar, mas ele vai falar também do desafio do esposo, que cuida da esposa como parte mais frágil. Então, a gente vai perceber que a família, ela deve ser a nossa prioridade. Então, dedique tempo à sua família, ensine a palavra aos seus filhos, ore junto com a sua esposa, ore junto com o seu esposo, ore junto com os seus filhos, busque a face de Deus juntos, pois a palavra de Deus diz, no Salmo 127, verso 1, que se o Senhor não for o construtor do lar, em vão trabalham os que edificam. Então, que em nome de Jesus, você faça do seu lar o melhor lugar do mundo, que faça do seu lar um lugar de paz, um lugar de comunhão, um lugar de santidade, um lugar onde o nome do Senhor é glorificado, é exaltado. Então não deixe de dar prioridade à sua família, dê atenção aos seus filhos, dê atenção à sua esposa, dê atenção ao seu esposo. Em nome de Jesus, faça da família a sua prioridade. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o trabalho, com a provisão das coisas dentro do nosso lar, que muitas vezes nós nos esquecemos que temos família, nos esquecemos que temos esposas, que as irmãs têm esposos, que nós temos filhos. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque alguém já disse que nenhum sucesso ele compensa o fracasso de uma família. Então que nós possamos fazer da nossa família um lugar abençoado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer que se você não cuida dos da sua família, você é pior do que os descrentes. Então aproveite esse tempo para cuidar da sua família, mesmo que à distância, demonstre preocupação, ligue, ore, mande um áudio orando, mande uma mensagem diariamente, ligue para eles, fale de Jesus, diga o quanto os ama, o quanto tem sentido falta, o quanto tem sentido saudade de cada um deles. Em nome de Jesus, priorize a sua família, em nome de Jesus. Mas há uma terceira verdade, é que nós devemos rever também a nossa autodisciplina. Às vezes a gente está tão preocupado, né, com a provisão, com o sustento, como o texto aqui ele começa a falar, que muitas vezes nós nos esquecemos de nos organizar, de ter tempo, né, para nós mesmos, para cuidar da família, para estar junto, estar bem verticalmente com Deus e horizontalmente com as pessoas que estão à nossa volta, como a família, como os amigos, como os irmãos em Cristo. Então, em nome de Jesus, reveja a sua autodisciplina. Alguém já disse que se você não consegue cuidar de você mesmo, você não estará pronto para cuidar de ninguém. Então cuide de você mesmo. Esse foi o conselho de Paulo a Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina que recebeste, porque só assim você vai salvar tanto a você mesmo como aqueles que te ouvem. Então tenha essa autodisciplina
em nome de Jesus. Quem não se submete à dor da disciplina, amanhã pode chorar de remorso. Então, em nome de Jesus, tenha essa autodisciplina em sua vida, em nome de Jesus. E outra coisa que nós precisamos é ter mentores, é ter pessoas que vão nos orientar, é ter pessoas que vão experimentadas, que vão nos encorajar, que vão nos aconselhar a permanecermos firmes e fortes na presença do Senhor, ainda que venham dificuldades, ainda que existam problemas, ainda que dores nós venhamos a passar, mas não deixe de ter alguém que você possa confiar e que você possa estar ali junto com ele, orando, lendo a palavra, buscando a face de Deus, pois a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então que nós tenhamos sempre alguém que nos oriente, que nós prestemos conta para aquela pessoa e falemos como está a nossa vida, quais são as dificuldades que nós temos enfrentado, quais são os motivos de oração, para que possamos estar juntos e em nome de Jesus vencermos todas as dores, vencermos todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando nesses dias. A minha oração é que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude, em nome de Jesus, a superar a dor da falta de devoção com Deus, a dor da desunião dentro do lar e da falta de priorizar os entes, os membros da família. Que, em nome de Jesus, nós suportemos a dor também da solidão e a dor também da falta de saber administrar o nosso tempo, de saber ter uma autodisciplina e tomar as decisões corretas e agir no tempo certo, na hora certa, para a honra e para a glória do Senhor. A minha oração é que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava
amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele nos libertou. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer um momento de celebração da ceia do Senhor, lembrando que participa desse momento todos aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus e mediante profissão de fé foram batizados nas águas. Se você é de outra igreja e deseja participar desse momento, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28, que examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Então, os irmãos, os membros da família que são evangélicos, que já entregaram a sua vida a Jesus, então faça nesse momento a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado a pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Nesse momento, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós trazemos à memória o passado. E sabemos que a vitória de Cristo na cruz, ela é a nossa vitória. Ele não ficou pregado na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós trazemos à memória também o presente da comunhão que nós precisamos viver como igreja, na certeza de um futuro glorioso, vivendo eternamente na presença do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo por este momento de memorial, e nós vamos estar orando com a irmã Gisele. Oremos então nesse instante. Oremos. Pai, na Tua presença, nós te agradecemos por este momento de celebração, Senhor, da ceia, Senhor, na Tua presença, na presença de cada um dos irmãos nas Tuas casas, Pai. Obrigada por este momento e por este privilégio. É em nome de Jesus que eu te faço essa oração. Amém. Amém. Comamos o pão. Bebamos o cálice. Deus dá um beijo no meu pai. Amém.
Nós vamos, nesse momento, estar orando por algumas pessoas da nossa igreja. Quero agradecer as orações pela vida da minha família. Graças a Deus, meu pai está bem melhor. Minha mãe também. O esposo da minha tia, o irmão José Delmiro, também já recebeu alta do hospital. A minha tia Quitéria está melhorando também. Eu peço que os irmãos intensifiquem as suas orações pela vida da minha tia Maria José, que ainda encontra-se na UTI lá em Arapiraca. Que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus, restaure a saúde dela. Aí continue orando também pela irmã Gelva, para que Deus esteja dando consolo, pela irmã Sônia, para que Deus continue abençoando o tratamento dela, orando também pelo pastor Evilásio, pela sua esposa, orando também pelo pastor Jerônimo, a sua esposa, e por todos aqueles que estão enfermos, que Deus tenha misericórdia da vida de cada um. Vamos orar nesse momento. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos estar orando uns pelos outros, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então vamos fazer isso nesse instante. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, por este culto que estamos prestando ao Senhor. Nós reconhecemos que somente o Senhor é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda adoração. E nós queremos entregar nas tuas mãos a vida, Senhor, de todos os enfermos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Visita os hospitais, as UPAs, visita, Senhor, as UTIs. Em nome de Jesus, tem misericórdia de todos os enfermos. Visita as pessoas que estão em seus lares também, enfrentando essa enfermidade do Covid-19 ou outra enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a nossa igreja, a vida de cada um dos irmãos, cada família representada. Abençoa todos os irmãos, amigos que estarão assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um. Ó Pai, em nome de Jesus também, abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo. Dá sabedoria às autoridades, ó Deus, para que tome as decisões no momento certo, na hora certa. Abençoa também, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, as autoridades do nosso país. Abençoa em nome de Jesus, ó Deus, os cientistas, para que encontrem um medicamento, uma vacina eficaz contra esse problema. E ajuda-nos, Pai, com a tua misericórdia e a tua graça, a superarmos todo esse momento. E em nome de Jesus sairmos mais fortalecidos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que estejamos todos fortalecidos para a honra e para a glória do teu nome. Agora, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Uma ótima semana a todos. Que em nome de Jesus, Deus nos dê uma semana de vitórias, de boas notícias. E que o nome dele continue a ser glorificado através das nossas vidas. Um forte abraço em todos. Estou com saudade de todos. E creio que em breve nós estaremos juntos novamente, louvando e glorificando ao nome do Senhor.